Oi pessoal, meu nome é Giovana e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como é visitar a Costa do Marfim. A Costa do Marfim, ou em francês Côte d'Ivoire, fica no continente africano e a capital do país é Yamoussoukro. Mas eu tive a oportunidade de conhecer Abidjan, a maior cidade do país. Então eu fui para lá ano passado, fiquei 2 semanas a trabalho e vou contar um pouquinho para vocês de como que foi essa experiência diferente. A primeira dificuldade que eu tive foi em relação à língua, porque a língua oficial deles é o francês e muito difícil achar alguém que fale inglês. Então eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade de me comunicar, porque eu não falo francês. Então mesmo no aeroporto, mesmo em lojas grandes e em restaurantes grandes e chiques, dificilmente você vai encontrar alguém que consiga falar inglês, tá? If you speak slowly, Okay. I understand very well. Very good. E uma dica que eu dou nesse caso, caso você também não fale francês, é levar os textos escritos. Então, se você tiver celular, por exemplo, ou mesmo você anotar num pedaço de papel, deixar algumas frases assim em francês escrito, né? Por exemplo, o endereço do hotel ou do lugar onde você vai ficar, ou como é que você fala para pedir um táxi, por exemplo. Então, é bem importante você ter algumas frases-chave gravadas em francês. A segunda dificuldade que eu tive foi em relação à infraestrutura, porque a Costa do Marfim não é um país rico e então algumas coisas, algumas estruturas não funcionam muito bem. Isso vale para a internet, por exemplo. Aliás, eu recomendo que você compre um chip logo que você chegar no aeroporto, porque ela não tem Wi-Fi. Então logo que você sai no desembarque, vão ter sempre aquelas pessoas e aqueles 1000 caras tentando te vender várias coisas, sabe? Guia turístico, transporte, e vai ter com certeza alguém tentando te vender um chip de celular. E no meu caso, eu acho que eu dei sorte porque a pessoa falava inglês. Eu fui e decidi comprar lá mesmo, porque assim, eu tava num país completamente desconhecido, sozinha, e eu falei, bom, mesmo que eu tenha que pagar um pouquinho a mais por isso, é melhor eu comprar com eles, porque eles vão conseguir me explicar. E foi muito bom, porque eles conseguiram até me mostrar como é que eu fazia pra carregar crédito no celular, caso eu precisasse. E obviamente eu paguei mais caro por isso, né? Turista trouxa. Mas valeu a pena porque eu acho que eu não teria conseguido fazer isso sozinha. Então, pelo que eu me lembro, eu paguei em torno de uns 10.000 francos pra comprar esse chip. E o chip que eu comprei com esses caras aí do aeroporto era da operadora Orange e funcionou muito bem. Mas a internet não era muito boa, mas isso não é uma coisa específica do chip, mas sim da estrutura do país, como eu já falei. E no aeroporto mesmo eu já aproveitei para trocar algum dinheiro. E essa é uma dica muito importante que eu dou pra vocês. Tenha sempre dinheiro em mãos. São raríssimos os estabelecimentos que aceitam cartão de crédito ou de débito. Eles inclusive acham muito estranho quando você tenta pagar com cartão. Então por isso é muito importante você sempre ter dinheiro em mãos. E mesmo em redes grandes, como por exemplo os supermercados da rede Casino, é muito raro eles aceitarem cartão. Assim, quando você pergunta, eles até acham um pouco estranho. E apesar de quase 100% das transações comerciais no país serem feitas em dinheiro, uma coisa engraçada também é que nem sempre eles têm troco. Então aconteceu comigo nesse supermercado, na Casino mesmo. Um colega meu de trabalho comprou algumas coisas e a moça do caixa falou que não tinha troco e perguntou se ele não queria levar uma barra de chocolate. Então é estranho, né, pra gente, porque a gente não passa por isso, mas conversando com outras pessoas, né, que moram lá, eles realmente falaram que isso é muito comum, assim, que troco, principalmente assim, valores menores, é muito difícil terem. Ou seja, tenha sempre dinheiro em mãos e, de preferência, dinheiro trocado. E o motivo dos cartões de crédito e débito não serem muito difundidos na Costa do Marfim é o fato do sistema bancário lá ser muito complicado. Então, é muito caro, é muito burocrático você abrir uma conta. Então, a população comum, por exemplo, não tem. Geralmente, eles não têm conta em banco.
então por isso que eles só usam dinheiro. E uma outra forma de pagamento que também eles usam é dinheiro virtual, que eles chamam de Orange Money, que é inclusive da operadora Orange. Então, é como se fosse uma carteira virtual, eles conseguem armazenar dinheiro nessa carteira e tem alguns quiosquezinhos assim no meio da cidade onde você consegue sacar. E só de curiosidade, então a conversão dos francos, que valem a 1,53 euros, ou mais ou menos R$7. Um táxi do aeroporto até o centro da cidade custa mais ou menos uns 3.000 francos, que daria mais ou menos uns R$21. Então, em geral, os serviços costumam ser muito baratos na Costa do Marfim. Ah, e mais uma dica, eu dei esse exemplo do táxi, né, que em geral custa 3.000 francos, mas claro que quando você chegar lá e eles perceberem que você é turista, eles vão tentar te cobrar 10.000 francos. Então, tenta sempre negociar o valor antes de você entrar. E, claro, né, vai ser um pouco difícil se comunicar, até porque eles não vão falar inglês, mas aí tenta fazer uma mímica, qualquer coisa e, sinceramente, assim, não aceite pagar valores exorbitantes. Uma dica bacana para evitar você ter essa dor de cabeça na negociação com os táxis é você baixar um aplicativo que chama Yandex, que com esse aplicativo você já consegue colocar o seu destino e já vem o preço fechado da corrida. Você não precisa ficar negociando e os preços geralmente são bem justos, são bem baratos. E se você não conseguir usar o Yandex, o que eu aconselho é sempre negociar o valor antes de você entrar no carro. Sempre negocie, dê o seu preço, dê o teto que você quer pagar até o trecho. Saiba que geralmente as corridas de táxi saem muito baratas, saem em torno de 1.000 francos ou até menos se você for se locomover assim de um ponto até outro no centro. E sempre também explique para o taxista quais são as notas, quais são as cédulas que você tem, porque pode ser que às vezes ele não tenha troco. Então sempre diga o preço e sempre diga como você vai pagar. Então, por exemplo, se for 1.000 francos, vamos supor, diga que você tem uma nota de 2.000, pergunta se ele tem troco. Então isso vai evitar que você tenha mais dores de cabeça. E como eu já falei, a cidade tem uma infraestrutura precária, então algumas ruas não vão ter calçadas, você vai ter que andar na rua mesmo. E para atravessar a rua, às vezes você tem que ir no modo suicida, assim, vai, segura na mão de Deus e vai. Outro ponto diferente é que a maioria das ruas não tem nome. Algumas ruas até tem nome, mas assim, a população geralmente não sabe. Se você perguntar onde fica a rua tal, pelo nome, eles não vão saber muitas vezes, porque geralmente eles utilizam alguns pontos de referência para se locomover dentro da cidade. Então, por exemplo, quando você vai pegar um táxi, você não fala, eu quero ir pra rua tal. Geralmente você fala, eu quero ir no bairro tal, onde tem a padaria X, na rua direita. Então eles usam muito estabelecimentos, restaurantes ou locais como referência e não usam o nome das ruas em si. Então uma dica também que eu dou para esses casos é você ter o Google Maps e você ter o ponto de localização no Google Maps para você conseguir mostrar caso as pessoas não entendam para onde você quer ir. E mais uma coisa, esqueça o transporte público. Não tem lá, não tem transporte público eficiente. Então tem até algumas vans assim que parecem um pouco clandestinas que levam as pessoas para alguns bairros, mas eu sinceramente nunca peguei, então eu recomendo sempre vocês usarem o táxi ou esse aplicativo Yandex, que é de táxi também. E se você for se hospedar em Abidjan, eu recomendo vocês a ficarem na região do Mar Corri, que é uma região que eles chamam de uma área libanesa da cidade. E um outro bairro também que é bem interessante é o bairro do Platô, que é na verdade a zona comercial da cidade. Mas eu recomendo sempre você a perguntar sugestão para locais ou para as pessoas que já foram lá, porque alguns bairros são muito perigosos, então é importante você saber para onde você vai. E quando você for escolher o lugar onde você for ficar, não esquece de ver se o lugar de fato tem Wi-Fi e se o Wi-Fi funciona. Porque eu, por exemplo, fiquei num Airbnb e o Wi-Fi simplesmente não funcionava. Era extremamente lento, no nível de você não conseguir nem responder mensagem no WhatsApp, assim, demorava 3 minutos para enviar a mensagem. Então foi bem complicado, assim, eu fiquei quase que a semana inteira incomunicável.
Falando de uma coisa boa que eu gostei muito da Costa do Marfim foi a comida. A comida da Costa do Marfim, de uma forma geral, lembra até um pouco a comida brasileira. Então eles comem muito arroz, eles comem muito frango, eles comem muito cuscuz, pratos com banana. Então eu pessoalmente achei uma delícia. Um outro ponto, apesar da estrutura do país ser um pouco precária e talvez algumas ruas você vá passar, você pense, nossa, que medo, né? Talvez aqui seja um lugar perigoso. Eu, em momento algum, me senti em perigo iminente. Então, por exemplo, eu tenho certeza que se eu passasse numa rua deserta, do jeito que tava na Costa do Marfim, se essa rua fosse no Brasil, por exemplo, tenho certeza que eu não passaria por essa rua de jeito nenhum, porque eu ia ser assaltada. Mas na Costa do Marfim não, né? É só a questão da estrutura, mas a questão das pessoas, as pessoas são muito educadas, as pessoas são simpáticas, então isso te traz segurança. Mas de qualquer forma, eu preciso confessar que eu não saí muito quando eu tava em Abidjan. Eu tava lá a trabalho, como eu já falei pra vocês, então eu ia do escritório pro apartamento, do apartamento pro escritório. Eu confesso que eu senti um pouco de medo, sim, na Costa do Marfim, mas eu acho que foi mais pela questão da língua, porque eu não conseguia me comunicar com ninguém, basicamente. Mas eu conheço pessoas, né, expatriados que moram lá, que falam francês, inclusive mulheres, né, que moram sozinhas lá, e elas se viram bem 100%, então elas se sentem seguras, nunca aconteceu nada de ruim com elas e elas gostam muito de morar lá. Então eu acho que é muito uma questão de gosto também, né? Eu sinceramente não sei se eu voltaria pra Costa do Marfim. Eu acho que é um país que não tem estrutura turística. Assim, eu acho que é um país que valeu muito a pena conhecer por ser diferente. Então eu tive essa oportunidade de vivenciar uma cultura diferente, estar realmente num país com uma estrutura diferente. Então acho que sobre esse ponto de vista valeu muito a pena ter conhecido. Mas claro, né, saiba que se você realmente quiser ir pra lá, você precisa sim estar preparado, porque não vai ser fácil. Bom, essa foi a minha experiência na Costa do Marfim. Infelizmente não foi uma experiência muito extensa, mas espero que essas dicas sejam úteis pra você se você estiver se planejando pra ir pra lá. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, dê um joinha e se tiver mais dúvidas, fica à vontade pra deixar aqui no comentário.